Boa noite, boa tarde, bom dia! Eu tô de volta, tô aqui no novo cenário, cenário improvisado, mas voltei para a live. Fiquei algumas semanas fora, tava viajando bastante, mas o Josemar estava aqui, se o Josemar estava aqui, então estava tudo tranquilo, tudo dominado. Mas eu voltei porque hoje a gente tem um bate-papo com o missionário. E nessa noite eu vou estar conversando com o irmão, o Kleider, que ele realiza um trabalho muito legal, muito bacana, muito importante. E assim, quando a gente ouve a história, tá, dele, do lugar onde ele está, o que ele está fazendo, a gente pensa em, meu Deus do céu, isso que é dedicar a sua vida para trabalhar com pessoas, amar pessoas e vê-las transformadas pelo poder de Jesus. Né? Ele já está aqui no nosso meio, daqui a pouquinho eu já vou chamá-lo para a gente começar esse bate-papo. Né? Mas antes eu quero dizer que é uma alegria poder estar, né, nessa conversa, poder trocar essa ideia. Olha aí, Klaus, meu brother. Falou que não ia assistir a live, mas está aqui. Ai, 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 ai. Lá, Klaus lá do Light Zone, tá aí conosco. Em breve, ele vai estar aí na África, onde mais, Klaus? No sertão. E aí ele falou que quando ele estiver no sertão, ele vem bater um papo conosco aqui. Né? Então, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá, vamos chamar esse homem de Deus para a gente começar. Né, engrenar, o pessoal está entrando aí. Por enquanto que o pessoal vai entrando, a gente já começa um bate-papo, começa ali a trocar uma ideia e a turma vai chegando. E aqueles que não chegarem podem ver depois, porque as lives ficam gravadas, né? Tanto aí no Instagram quanto também lá no nosso canal do YouTube, onde tem todas as conversas, desde a primeira, com exceção de uma que nós não podemos gravar, a gente não pôde gravar, porque era um missionário de uma nação, na verdade, fechada para o evangelho. Então nós fizemos ali um bate-papo e ele pediu para que não fosse gravado, o nome dele não foi revelado. Na chamada que a gente faz, a gente não pôde botar a foto dele, tirando essa, com exceção dessa, todas as outras estão lá. Bom, mas vamos parar de ficar falando sozinho. Eu tô meio sem voz, eu estava aí no Uruguai. Deixa eu ver se eu acho o povo aqui. Estava no Uruguai e participando dos cultos e tudo mais que aconteceu lá, eu voltei sem voz. Agora, deixa eu achar aqui o nosso amigo Kleider para poder chamá-lo e a gente começar então o nosso bate-papo. Agora é só esperar ele vir, a gente começa então a trocar uma ideia e vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho que ele realiza, o que ele tem feito, né? E a gente vai poder aprender muito com ele essa noite. Olha, tá entrando o Kleider, eu vou arrumando aqui a minha câmera. Paz, E aí, queridão, tudo bom? Rodrigo? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Ô, Kleider, de Glória a Deus. arrancada, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. É uma alegria poder conversar contigo, poder aprender mais sobre aquilo que tu tens feito aí para o Senhor e também te poder passar aí para o pessoal que está vendo, né? Para conhecer esse trabalho específico, que é um trabalho. Eu sei que todos os trabalhos em Deus são muito importantes, mas esse trabalho é um trabalho de dedicação de 24 horas. Muito obrigado por estar aqui conosco, Pedro. Glória a Deus, Rodrigo. Eu também queria agradecer aí o convite, né? Já faz um tempo aí que essa data estava marcada. Mês de setembro, aí, mês passado, estava bem corrido aqui pra gente. Mas graças a Deus chegou o dia, né? E é muito bom, né? Fico muito feliz, muito alegre de poder participar dessa live e poder de alguma forma aí somar com aquilo que Deus está fazendo por meio dessas lives, por meio desse canal, né? Glória a Deus. Amém. Show de bola. Kleider, para a gente começar, para aqueles que não te conhecem ainda, vamos então começar pelo começo. Né? Conta aí um pouquinho para a gente como é que foi que tu conheceu Jesus, como é que ele te alcançou. Conta a tua história para nós.
Show de bola, show de bola, né? Primeiramente, né, como você já me apresentou, meu nome é Cleider, né? Tenho 28 anos e hoje, pela graça de Deus, né, sou missionário na Igreja Vida aqui em Santo Antônio da Patrulha, e atualmente estou residindo no Caraá, que é uma cidadezinha que fica aqui ao lado, né? E moro então aí na comunidade terapêutica Desafio da Vida, né? Eu e a minha esposa. Nós somos casados, sou casado já vai fazer aí 5 anos, pouco tempo, né? E essa mulher de Deus é minha esposa, a Bruna, acredito que ela está assistindo aí a live também, né? Ela decidiu aceitar esse desafio aí, essa missão de morar, né, dentro de uma comunidade terapêutica, né? Porque tem muitos desafios, né, nessa missão, tem muito desafio de morar, né, ao lado, assim, de uma comunidade terapêutica como a gente mora. Então, fazem quase 10 anos, 9 anos que o Senhor Jesus aí me resgatou, né, me atraiu, e eu costumo dizer, né, que o amor de Deus, ele é violento, né, porque quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos atrai aí a esse amor, nós não conseguimos dizer que não, né? Podemos até resistir e lutar, mas chega uma hora que o coração duro aí amolece e a gente acaba caminhando com ele, né? Então foi no final de 2012 aí que o Senhor me resgatou, né? Eu era bem novo na época, né? Não que hoje eu sou muito velho, mas tinha 19 anos na época e morava com os meus pais no interior aqui da cidade, no interior de Santo Antônio da Patrulha. Fui criado aí como muitos, né? Numa família simples, uma família de interior, uma família católica. E na minha adolescência, na minha juventude, início da juventude ali, eu tive um envolvimento com drogas, né? Me envolvi com drogas, né? Começou ali por aceitação, né? Ser aceito pelo grupo, geralmente né? Esses jovens de hoje, né? Querem ser aceitos, querem um lugar no grupo e há um preço, né? A pagar para se ter esse lugar, né? E o preço é fazer o que eles fazem, né? Nós acabamos nos tornando parecidos com quem nós convivemos. Né? E então acabei aí ingressando aí nesse mundo das drogas, né? As mentiras então começaram, né? Como sempre as mentiras começaram, as mentiras em casa, né? Às vezes dizia que ia num lugar, não ia, dizia que ia chegar uma hora, não chegava. E então, depois de quase um ano aí, ingresso no mundo das drogas, aí a minha família então descobriu, meu pai, minha mãe, e a reação deles foi muito diferente do que eu pensava, né? Meu pai é um cara muito conservador, né? Criado aí também no interior, um homem de caráter, um homem sério. E eu pensava assim que quando ele descobrisse nós ia brigar feio, né? Eu pensei que ele ia, sei lá, ia me espancar, ia me bater, sei lá. Então eu tentando esconder aquilo, eles já com as provas que eu estava usando nas mãos, só que eu não sabia que eles tinham achado a droga, não sabia que eles tinham achado, tinha droga, tinha colírio. E eles me perguntando, né, se eu estava fazendo alguma coisa, se eu tinha alguma coisa para falar para eles, que se eu tivesse era para mim falar. E eu já tentando já fazer com que eles, tipo, largassem do meu pé, assim, eu falei algumas palavras muito duras, né, muito duras. Eu disse assim, eu já tô com nojo de vocês. Na época, não conhecia Jesus no mundão. Já tô com nojo de vocês, eu já mentia, né? Já disse para vocês que eu não tô usando, já tô com nojo de vocês. E o meu pai, então, puxou aquelas provas, né? Aquelas drogas. Me mostrou e na hora a casa caiu, eu fiquei sem reação. E ele, então, me disse assim, está com nojo de nós?
eu queria te dizer que nós não estamos com nojo de ti. Né? E eu me emociono sempre que eu conto essa história, né? E ele disse assim, se eu precisar vender tudo que eu tenho para te tirar das drogas, eu vou vender. Né? Então foi um ato de amor, e aquilo dali, eu acho que se ele tivesse pegado um pau, pegado uma cinta, me surrado, me batido, não teria causado efeito, né? Mas ele me abraçou, né, de uma forma muito amorosa, creio eu, guiado por Deus, e aquilo dali fez com que eu despertasse, né? E ali começou, né? Ali, hoje eu digo que foi ali que começou, né? O chamado de Deus, né? Então, logo depois disso, eu fui embora, fui morar com uma tia minha e fui trabalhar na cidade de Gravataí. E lá, então, eu comecei a trabalhar com o irmão da Assembleia de Deus que começou a me falar de Jesus. Né? Eu não conhecia Jesus, nunca tinha lido a Bíblia. Né? Era meio espírita, meio umbanda na época. E então ele começou a me falar de Jesus, me falar da Bíblia, né? Começou a confrontar alguns argumentos, né, que eu tinha ali com as Escrituras, e aquilo me deixou em cima do muro. Né? Não deu muito certo morar lá em Gravataí, logo já voltei a morar de novo aqui em Santo Antônio da Patrulha, e fui trabalhar numa empresa aqui, onde tinha um rapaz que dirigia uma empilhadeira, Rodrigo também é o nome dele, e o Rodrigo, ele então era da Igreja Vida, e ele começou a me falar de Jesus, né? Ele disse, esses crentes estão até de brincadeira comigo, né? Saí lá do serviço, lá de Gravataí, tinha um crente lá que me falava de Jesus, vim pra cá, e outro crente aqui me falar de Jesus, né? E então ele me deu uma Bíblia, né? E eu comecei a ler e nunca mais parei, né? E nunca mais parei, né? E depois disso, então, comecei a vir na Igreja Vida, né? Comigo foi um pouco diferente. Geralmente a pessoa ela começa a ir na igreja, né, para depois começar a ler a Bíblia. Eu não, eu comecei a ler a Bíblia, depois de meses lendo a Bíblia, muito sedento de Deus, orava em casa, né, escutava louvor e sentia a presença de Deus. Então, depois disso que eu comecei a vir, então, na igreja, né, e hoje, para a glória de Deus, né, estou aí servindo o Senhor. Um pouquinho da minha história. Oh, muito, muito boa mesmo. A história ali com o teu pai foi realmente assim, olha, demais, demais. Eu tô sem voz aqui, né? Tive final de semana que eu usei muita voz, então, né, tô me poupando aqui, tomando uma aguinha para poder ver se consigo falar. Mas assim, ó, história demais. Assim, a atitude dele muito linda, realmente. E com certeza isso fez também toda a diferença, né? O amor, ele constrange, né? Que legal, que bacana. E Jesus vai fazendo isso, né, Cleider? Vai nos cercando aqui, cercando dali, com aquele jeito que só ele sabe fazer para conquistar o nosso coração. Muito legal mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, então, Cleider conhece Jesus, né? Recebeu ali o amor do Pai biológico, recebeu o amor do Pai Celestial, foi cercado por pessoas. E quando é que veio esse entendimento e essa decisão? Olha, vamos morar numa comunidade terapêutica e servir pessoas que passaram por situações como eu passei. Como é que veio isso? Como é que nasceu isso no teu coração? Né? E tu já eras casado, já foste para morar em comunidade terapêutica casado? Como é que foi isso na tua vida? Não, na época eu era solteiro, fazia uns 3 anos mais ou menos que eu estava na igreja já, que eu estava me convertendo. E sabia, né, visitava constantemente a nossa chácara de recuperação que a igreja tinha, né? Na época, já fazia alguns anos já que a chácara havia sido fundada. E eu conhecia o monitor lá, né, que era o monitor responsável, né, o diretor da chácara, que era um grande amigo meu, Nivaldo.
E às vezes, e o Nivaldo estava sozinho lá na época, né? Sozinho, ele era o único monitor, devido a isso eles acolhiam poucos meninos, poucos rapazes, né? Acolhiam aí 4, 5 rapazes na época. E o Nivaldo, então, começou a me convidar para ir lá, às vezes no final de semana, o pastor Norton, né? Que é o pastor presidente aqui da Igreja Vida também, às vezes o Nivaldo precisava dar uma saída, precisava sair de folga, às vezes falava comigo, né, me ligava, ô Cleider, não tem como tu ir passar o final de semana lá na chácara para o Nivaldo dar uma saída? Eu disse, claro, pastor, né? Às vezes não tinha como, às vezes já tinha algum compromisso, eu ficava muito triste, porque eu gostava demais de, nos finais de semana, ir lá para a chácara, conversar com os meninos, estar com eles lá, né? Na época eu era solteiro ainda, não havia me casado. A minha esposa, nessa época, ela estava chegando na igreja, né? Me lembro, quando eu tomei a decisão de ir para a chácara, ela estava chegando na igreja. E então começou assim, né? Eu indo nos finais de semana, algum final de semana, para lá, tirar as folgas do Nivaldo, mas não tinha em mente de, né, vou servir de tempo integral na comunidade terapêutica, né? Servia na igreja como líder de célula, né? Célula jovem, liderava uma célula jovem na época. E um dia, então, eu estava orando no meu quarto, orando, falando com Deus, né? E me veio muito nítido, né? Senti muito a presença de Deus. Me veio muito nítido no meu espírito, Deus falando comigo sobre ir para a chácara e me mostrando como seria, né? Me mostrando como seria, como que eu serviria, quais os dias da semana que eu serviria. E eu sabia que eu ia precisar sair do trabalho que eu estava, né? Naquele tempo eu estava, acho, trabalhando com o meu pai, se eu não me engano. E eu não ia ter condições de me manter lá, porque seria um trabalho voluntário, né? E então eu pedi alguns sinais para o Senhor, né? Eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me confirme, né, com alguns sinais. Na época, eu ia continuar liderando célula na igreja. E eu tinha uma motinha, né, uma moto. E seria o meu meio de transporte. Ô, Cleider, teu som sumiu. Oi, agora voltou. Tu tava liderando célula na igreja, foi assim, aí sumiu teu som. Isso, exatamente. Então eu tinha uma moto e essa moto seria um meio de transporte que eu iria ir para a chácara e voltar, então, para Santo Antônio da Patrulha para poder, então, fazer essas questões na igreja, liderar a célula, enfim, né? E eu pedi um sinal para Deus muito específico de que se Deus supriria as minhas necessidades nesse sentido, assim, pelo menos, né, para abastecer a moto. Mas na época eu me lembro que Deus falou tão forte comigo que se eu precisasse ir e vir de a pé, mesmo que é bem longe, são uns 7, 8 quilômetros, se eu precisasse ir e vir de a pé, eu faria, sabe? Porque estava queimando muito no meu coração, né, esse chamado, essa vontade de ir, de largar tudo mesmo, ir lá para a chácara, servir lá, né? E eu pedi o sinal num dia, e no outro dia um irmão da igreja chegou em mim e disse assim, tá precisando colocar um pneu traseiro na tua moto, né? E eu disse assim, vou esperar dar uma folgada agora, e assim que der uma folgada eu vou colocar esse pneu traseiro. E ele disse assim, vamos lá, eu vou colocar o pneu na tua moto, vou te abençoar nesse pneu. Só que na hora eu nem me liguei, né? Na hora eu nem me liguei que era o sinal de Deus, né? E a gente saiu então no carro dele, fomos em alguns lugares fazer um orçamento. E quando a gente comprou o pneu, eu dentro do carro, ele vindo com o pneu, e no que ele me alcançou o pneu, quando eu encostei no pneu, parece que conectou, assim, sabe? E Deus disse, tá aí o sinal que tu pediu. E eu disse, né? Então, conversei com o pastor Norton na época, o pastor Norton, né, me direcionou a conversar com a minha família, com os meus pais, até porque eu morava com eles, e, enfim, toda uma questão de honra, né? Então conversei com os meus pais, eles não foram contra, né? Não foram contra, me apoiaram.
E então eu fui morar então na chácara de recuperação, né? Dormia no quarto junto com os meninos, junto com os acolhidos, né? E tinha aí 1, 2 dias de folga por semana, né? E durante a noite eu continuei então por um tempo aí servindo na igreja, né? Servindo como líder de célula na igreja. E isso durou por um período de 9 meses. 9 meses é o tempo do tratamento lá na chácara, né? Quando eu fazia 9 meses que eu estava na chácara, né? Eu não estava em tratamento, né? Só para deixar bem claro, eu estava servindo lá como obreiro, como monitor. Nessa época fazia já bastante tempo que eu tinha, né, saído, graças a Deus, das drogas. Não precisei ser internado, ser acolhido em alguma comunidade terapêutica para largar. Foi um milagre de Deus mesmo na minha vida. Então, quando fez 9 meses que eu estava lá na chácara, esse irmão, o Nivaldo, que era o diretor da chácara, entendeu de Deus de voltar para sua terra. Ele era natural de Santa Catarina e a mãe dele estava passando por alguns problemas. E ele teve um sonho onde ele voltava, né, para a cidade dele, e ele veio me avisar. Então, e na época eu me lembro, assim, que eu estava passando por já fazia uns 2 meses, assim, que eu estava passando por um processo muito difícil, assim, de luta, tempo de angústia, sabe? Aquele tempo onde, às vezes, ia orar, não sentia a presença de Deus, não... E estava perguntando para o Senhor, né, o que era aquilo, por que aquela angústia, né, por que aquele sentimento, aquela sensação de que o céu estava fechado, né? E nesse dia, eu orando a Deus e pedindo que Deus falasse comigo, o Nivaldo chega, me dá um abraço, um pouco demorado, e na hora o Espírito Santo fala comigo assim, ouve o que ele vai dizer, porque é verdade. E então, eu disse, o que tu quer me dizer, Nivaldo? Tem alguma coisa para me dizer, né? E daí ele disse, eu tenho. E daí na hora a gente sentou, e então ele começou a me falar do sonho que ele teve, que ele estava então saindo da chácara, ele iria sair da chácara e iria embora para Santa Catarina. E na hora eu não entendi. Eu tô na igreja aqui, só abrindo um parênteses. O pessoal do louvor tá ensaiando ali, não está atrapalhando? Não, tá bem tranquilo. Não, pode tocar show de bola. E então... o Nivaldo começou a me contar ali do sonho que ele teve, que ele estaria indo embora para Santa Catarina, e na hora eu fiquei sem reação, já imaginei a chácara fechando, já imaginei eu voltando a morar com os meus pais, voltando a arrumar um trabalho, né? E então o Nivaldo me disse assim, mas eu não vejo esse lugar fechando, e eu te vejo aqui nesse lugar, eu te vejo na frente desse lugar, assumindo aqui a direção da chácara. E na hora o Espírito Santo me lembrou do que ele havia me dito quando o Nivaldo me abraçou, né? Escuta o que ele vai dizer porque é verdade. E daí foi isso. Então o Nivaldo foi embora e eu naquele dia então assumi, né, como diretor da chácara de recuperação, meio que na cara e na coragem, assim, porque não tinha muita experiência, né? Tinha essa experiência de 9 meses lá com os meninos, aonde eu aprendi bastante coisa, né? Então, a partir daquele dia, então, eu assumia a chácara, né, à frente do trabalho. Que maravilha, uau, que história, que história. E assim, como é que funciona, tá? Antes da gente falar, assim, né, quando tu casou, né, viver, assim, com a tua esposa, na chácara, como é que funciona uma chácara terapêutica? Como é que ela funciona, assim? Como é que é questão de rotina? Quais são os cuidados assim que vocês têm que ter? Fala assim um pouco para gente que não conhece assim, como é que funciona toda essa rotina. Vou falar do começo, então, né? Desde o acolhimento, né? As famílias entram em contato com a gente. Ô, Cleider, tá sem som de novo. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim, agora voltou. De certo a internet aqui, que de certo dá umas caídas. Então, né, desde o começo, assim, as famílias entram em contato com a gente
internar, né? Enfim, algum familiar. Então tem alguns exames que nós pedimos, né? Tem alguns exames que nós pedimos que são necessários aí para o acolhimento, para saber como é que está a saúde, né, do indivíduo, como é que está a saúde do acolhido. Às vezes tem algum problema de saúde que às vezes é necessário fazer algum tratamento antes, né? Para que quando ele ingresse na comunidade terapêutica não seja necessário ficar saindo, né? Porque o menino que ele vem da rua, né, ele está na ativa, né? Na ativa, ou seja, está usando drogas. É muito ruim ele chegar lá na chácara, né? Chegar lá na comunidade terapêutica e precisar, então, daqui uns dias sair de novo para fazer algum tratamento médico, né? Então, a gente procura sempre resolver o que precisa ser resolvido antes do acolhimento, né? E então, depois desses exames feitos, né, nós marcamos então uma entrevista onde a família leva ele lá na chácara, né? E nós então fazemos essa entrevista, explicamos para ele como é que funciona o dia a dia da chácara, como é que é o tratamento, quais os desafios que ele vai enfrentar, e explicamos também para a família, né? Porque nós entendemos que a participação da família é muito importante na recuperação do acolhido, né? E então ele ingressa na comunidade terapêutica, né? O primeiro mês a gente costuma dizer que é o mais difícil, né? Primeira semana é mais difícil, depois o primeiro mês. Passando o primeiro mês, então ele já faz amizade, já fez amizade, já conheceu o pessoal da casa, já passou por alguns aconselhamentos, já entendeu, né, que ele precisa, então já acaba se tornando onde ele é conscientizado que ele precisa daquilo, e devido a ele ser conscientizado, acaba se tornando então mais, entre aspas, mais fácil permanecer na recuperação, né? O nosso dia a dia lá, nós temos hora para tudo, né? Para tudo, desde a hora que acorda até a hora dos meninos ir e dormir, né? E é muito importante essa rotina. Por quê? Porque o dependente químico, ele não tem uma rotina, né? Ele não tem uma rotina, ele não tem horário, né? Dificilmente eles trabalham, têm um trabalho, conseguem permanecer num trabalho, geralmente fazem alguns bicos, quando conseguem fazer, né? Então, devido ao uso das drogas, eles não têm uma rotina, eles não têm hora para acordar, e não tem hora para acordar porque não tem hora para ir dormir, né? E quando acorda, ele já sai, então, à procura de 5, 10, 15, 20 reais para poder, então, né, se a sua droga é crack, fazer uso, se ele bebe, fazer uso do álcool, né, e poder aí suprir a sua dependência, né? E geralmente não, certamente, sempre, né, a vida do indivíduo acaba girando em torno da dependência química, né? Acaba, né, eles têm um ditado que acabam vivendo para usar e usando para viver, né? A vida dele gira em torno daquilo, né? Então vai até altas horas, às vezes acorda na madrugada para sair usar droga, então não tem rotina, né? Então a gente tem essa rotina, tem esses horários para gerar, né, essa rotina e esses horários, porque a gente considera isso bons hábitos, né, bons comportamentos na vida do acolhido, né, na vida do indivíduo. Todos nós precisamos ter horário, né? Todos nós temos horário, né? Temos algumas regras que nos guiam, né? Temos hora para acordar, temos horas para tomar café, para começar a trabalhar, para sair do trabalho. Todos temos uma rotina. E se o acolhido ele não aprender a ter uma rotina dentro da chácara de recuperação, quando ele sair, como que ele vai viver na sociedade? Numa sociedade onde vai exigir dele uma rotina, né? Como que ele vai arrumar um trabalho e trabalhar 8 horas por dia? Né? Então essa rotina ela é muito importante. Então, o despertar, né, que é a hora de acordar, é às 7 horas da manhã. Acorda, então a gente tem um tempo de devocional,
né, onde os meninos leem a Bíblia, oram, né, se relacionam com Deus. Depois desse devocional, então, eles passam para o café da manhã. E após o café da manhã, nós temos um tempo de estudo, né, onde nós fazemos estudos individuais, né, e esses estudos individuais, então, é de acordo com a necessidade de cada um, né, desde a hora que entra até o final do seu tratamento, né, tem estudos diariamente, né, e esses estudos, eles abrangem ali todas as áreas da vida do indivíduo, né, é muito importante. Depois desses estudos, então, eles vão para as atividades, né? Nós somos uma chácara, então tem a horta, né? Tem os animais, tem a limpeza do campo, tem também a manutenção, né? Manutenção do ambiente, a limpeza do prédio, a cozinha, aonde cada acolhido é direcionado a trabalhar, então, em um desses setores, né? Acompanhado, claro, com dos nossos monitores, dos meninos que estão lá para monitorar, para supervisionar, para aconselhar e acompanhar, né, cada acolhido. E essa troca, existe uma troca, então, desses setores, né? Cada acolhido ele fica 15 dias em cada setor, né? Ou seja, ele fica 15 dias na horta, né? Onde ele vai aprender ali a plantar, a mexer na terra, a cultivar, a adubar, e isso é muito terapêutico, né? Porque a gente sempre costuma explicar para eles que a horta, por exemplo, é a vida deles, né? Isso aqui é a tua vida. A tua vida, às vezes, cresce mato, né? Você precisa ir lá e limpar o mato, arrancar, né, os matos, né? Você precisa plantar coisas boas na sua vida. Né? Então você vai lá e planta coisas boas na sua vida, né? Enfim, faz esse exemplo, né? Então, esse acolhido ele vai ficar 15 dias ali naquele setor e depois, então, é feito uma troca, né? Onde ele vai, então, para outro setor. Depois, então, as atividades elas vão até às 11h30 da manhã, 11h30 os meninos param, a gente tem um tempo ali de grupo até servir o almoço. É servido o almoço meio-dia, e eles, então, têm um tempo de descanso, né, até a 1h30. Depois da 1h30, a gente tem o que nós chamamos de momento palavra, que é um culto, né, onde tem louvor, tem pregação da palavra, e depois, então, eles são direcionados novamente para as atividades. E até às 5 da tarde. 5 da tarde eles param com as atividades, a gente toma um café da tarde, e daí depois vai ter alguma atividade que é definida pelo obreiro responsável do dia, né? Então, às vezes a gente joga um futebol de tardezinha, às vezes até paramos com as atividades um pouco mais cedo para jogar, né, esse futebol, que nós consideramos também terapêutico, né? E temos leitura da palavra, temos pregação de noite, temos alguma dinâmica, estudo da palavra, enfim. Então, a noite é uma atividade aí que é definida, então, pelo obreiro responsável, né? E o tempo de tratamento, ele varia, né? De 9 meses, né? Geralmente é 9 meses, mas ele pode variar aí de 9 meses a 1 ano. E, claro, alguns acolhidos acabam se identificando com o lugar, acabam entendendo, né, a recuperação, e quando chega lá no final dos 9 meses, às vezes no final de 1 ano, eles entendem muitas vezes que precisam ficar mais um tempo, né? Os Estados Unidos, né, estão anos-luz aí à nossa frente no assunto recuperação, e o tempo deles lá de recuperação é de 2 anos e meio, né? Então a gente percebe que o nosso tempo aqui, que é de 9 meses a 1 ano, ele acaba sendo um tempo muito curto. Às vezes os meninos chegam lá e pensam assim, ficar aqui 9 meses, 1 ano. Então, quando a gente fala isso para eles, né, eles entendem, então, que é um tempo curto, né, acaba se tornando um tempo curto, né. Eu estava te ouvindo em relação ao tempo. Ontem nós estávamos na escola de missão, a gente tem uma escola de missão aqui na igreja, para preparação de missionários. E aí eu estava falando de um programa que a gente usa de capacitação de missionários, que ele leva no mínimo 2 anos ou mais.
E às vezes a gente ouve isso, parece, poxa vida, é muito tempo para me preparar para isso. Daí eu perguntei, quanto tempo leva uma faculdade? Eu quero ser médico. Eu consigo me tornar um médico em 1 ano? 2 anos? Não, eu preciso fazer a faculdade, 5 anos, tem residência, vai muito mais longe. E às vezes, e para eu me preparar para voltar para a sociedade, né? Que é o caso aí, poxa vida, 9 meses é muito tempo mesmo. Talvez para eu aprender aquilo que eu durante, sei lá, 20, 30 anos eu não aprendi na minha vida, né? Então, realmente, as coisas levam tempo, né? E isso eu acho que é legal ter essa comparação com preparação de um profissional, porque a gente está falando de vida, né? Que vai muito além de profissão, né? Então, que legal, mas que rotina boa, assim, que bacana isso, né? Essas questões mesmo aí né, daquilo que é terapêutico, porque alguém pode pensar assim, futebol, o pessoal vai jogar uma bolinha para se divertir. Não, isso faz parte, e é legal esse entendimento, e por isso até assim é bom te ouvir, até para desmistificar isso, e para o pessoal entender. O Cleberson aí, né, que tu conhece, já te levou, o pessoal tá aí, te mandou um abraço, né? E, bom, deixa eu aproveitar que o Cleberson entrou aí, quero te fazer uma pergunta, antes da gente falar da questão do casamento. Ô, Cleider, há pouco tempo aí teve um incidente, né? Que a gente ficou muito triste aqui, muito abalado, e o Cleberson, como ele é, né, aqui da missão, é a ponte, aquele que tem um contato aí contigo, aquele que, né, tem trabalhado aí nessa área, mas numa outra ponta, ele trouxe aí essa questão, o que aconteceu aí e como é que está essa situação? Porque teve um incidente feio aí na chácara há pouco, né? Sim, sim. A gente tá orando aí, né? O som tá bem baixinho, Cleider. Mal dá para ouvir. Tá ouvindo? Melhorou? Agora sim. Isso, melhorou. Ficou perfeito. Então, estamos orando, né? Para entender em Deus aí como prosseguirmos, né? Claro que estamos nos movendo devagar, mas falando um pouquinho do incidente, né? No final aí do mês de julho, iniciando aí o mês de agosto, nós tivemos um incêndio, né? Na comunidade terapêutica. No dia, era uma sexta-feira, eu estava no município de Osório, porque eu vou lá buscar alguns pães, tem um mercado lá que nos abençoa em pães. E a minha esposa me ligou, era umas 9h30 da manhã, e ela estava chorando, né, muito, dizendo que estava então aí pegando fogo no prédio da chácara, e que o prédio estava em chamas, porque foi a imagem que ela teve lá de casa, né, e o nosso prédio ele é de madeira, né, um prédio enorme de madeira, e na hora eu vi que ela estava muito nervosa, né? Primeiramente aí tentei acalmá-la, disse, não, te acalma, já conseguiram ligar para os bombeiros, alguém se machucou. Não, tá todo mundo bem. Eu disse, não, então isso é o importante, está todo mundo bem. E os bombeiros conseguiram falar, não, ainda não, estamos tentando ligar, não está dando ligação. Daí eu mesmo desliguei a ligação ali com ela, e liguei para os bombeiros de Osório, daí, né? Caiu lá em Osório e avisei eles do que estava acontecendo. E eles então entraram em contato com o município de Santo Antônio. Daí consegui falar com um rapaz que é monitor lá na chácara. E ele então me explicou, né, que o incêndio era num cômodo do prédio. Só que o que acontece? A fumaça ela saía por todo o telhado, né? Então, quando a minha esposa olhou lá de casa, a impressão que ela teve é que realmente estava pegando fogo no prédio inteiro, né? Mas graças a Deus foi só num cômodo. E nessa altura do campeonato, quando eu liguei para ele, eles já tinham conseguido aí dar uma acalmada no fogo, já estavam contendo aí o incêndio, né? A gente tinha os extintores, o plano aí contra incêndio. Então, né, se iniciou ali com os extintores e depois que acabou os extintores ali, os meninos então começaram com balde de água, né? E graças a Deus conseguiram conter. Né? Nós, em princípio, aí desconfiamos primeiramente que seria um curto, né? Mas não tem fiação perto,
enfim, né, não sabemos também, não queremos afirmar, né, que foi criminoso, mas, né, tem muitos casos aí em comunidades terapêuticas, às vezes um acolhido quer ir embora, né, às vezes a família não aceita e ele busca aí por todos os meios ir embora, né. Então, quando eu cheguei na chácara, né, os bombeiros estavam lá e eles, então, nos aconselharam ali em algumas mudanças que precisariam ser feitas, né? E precisamos então parar com as atividades, o prédio precisou ser interditado, né? Infelizmente ou felizmente, né? A gente não entende aí o propósito de Deus. Precisamos então parar com as atividades, né? Então damos o aviso aí para os familiares dos meninos, entramos em contato com cada família, damos também o aviso aí para os meninos, né, de que nós iríamos precisar mandar eles para outro lugar. Então choramos, nos abraçamos, alguns meninos não quiseram ir, né, estavam acostumados ali com a gente, queriam ficar ali, né, mas não tinha como. Preferiram então voltar para suas casas, né? Mas alguns acolhidos optaram então por ir para outro lugar, né? Nós então entramos em contato com uma chácara de recuperação que é parceira nossa, que é amigos nossos, né? Que é a chácara Nova Vida, que fica lá em Sertão Santana, a chácara da tia Noemi, não sei se você já ouviu falar. Né, eles fazem um trabalho excelente, é uma chácara, né, bem antiga já. Quando nós fomos para começar o trabalho, nós fomos lá para conversar com eles, para ver como é que eles faziam, e então sempre nos espelhamos neles, né? E eles muito prontamente aí acolheram os meninos, né? Alguns meninos estão lá, alguns já estão concluindo o tratamento, porque já haviam começado aqui, já estavam um tempo aqui com a gente, foram para lá mesmo só para dar continuação, né? Entenderam, né, que era necessário dar continuação. E então, né, estamos aí num processo de reforma, né? Agora estamos, claro, eu e mais dois meninos que servem lá junto comigo, né? A gente está primeiramente mantendo o que nós temos. Nós tínhamos um pequeno aviário, né? Com galinhas que, querendo ou não, davam um retorno aí para a comunidade terapêutica, os ovos, a venda dos ovos, né? Ovos coloniais. E então nós continuamos, né? Porque, querendo ou não, nós precisamos de qualquer recurso que entra para podermos investir no prédio, né? E também temos uma horta lá, né, que foi o que eu falei ali, né, que entra aí nas atividades dos meninos, que querendo ou não traz um retorno também, né, com a venda aí de alface, enfim, produtos orgânicos aí, né, que nós acabamos vendendo aí para os irmãos da igreja, né. Então, fora que tem 1,5 hectares lá que precisa de manutenção, precisa cortar grama, precisa, então, nós estamos lá mantendo, né, o que já tem e estamos também trabalhando aí para levantar recursos para podermos, então, fazer as reformas necessárias, né, Então, tem uma irmã da igreja aqui que é arquiteta, ela está fazendo o projeto, né. Nós vamos fazer algumas mudanças no prédio, porque vai ser mais rápido, né? Vai sair mais em conta, vai ser mais acessível o valor. Então, a hora que esse projeto estiver pronto, nós então damos início aí nas reformas, né? O irmão ali, esqueci, o Cleverson, já se colocou à disposição, disse que quer fazer um mutirão, quer vir nos ajudar. Esse irmão é precioso, né? E eu disse para ele, com certeza, assim que nós começar as reformas, eu vou entrar em contato contigo para a gente poder meter a mão na massa, né? Então é isso aí. No momento, infelizmente, nós não estamos acolhendo, mas todas as famílias que entram em contato com a gente, nós damos uma assistência, né? Conversamos, aconselhamos, passamos o contato de outra comunidade terapêutica, né? As famílias que querem, nós entramos em contato lá com a Chácara Nova Vida, que foi para onde a gente mandou os meninos, e
mandamos, então, direcionamos os meninos para lá, né? Estamos direcionando os meninos para lá, então, entre aspas, estamos acolhendo, né? Claro que diretamente na nossa chácara de recuperação, não, né? Mas estamos dando aí esse suporte para as famílias, né? Maravilha. E em breve, se Deus quiser, já vão voltar aí às atividades normais, né? Bom, ô Cleiton, eu penso assim, né, de longe, que é também um grande desafio, assim, entender como viver dessa forma, e é o que eu vou te perguntar agora, né? Eu gostaria que tu trouxesse assim pra gente, mas assim, como é, né, começar um casamento como diretor assim do centro terapêutico, morando nisso, se isso envolve algum tipo de perigo, algum tipo de preocupação, e já estendo essa pergunta também para até para trazer assim, já teve algum momento tenso assim de alguém que está lá, que tentou atacar um dos monitores ou a ti mesmo, talvez ali a pessoa que é dependente química, daí tem abstinência e tal. Como é que funciona isso? Existe um momento que tem que ter cuidado, assim, ou quais são os cuidados nessa área que tem que ter, né? Principalmente aquele pessoal que está começando. Tem alguns desafios, né? De novo, ao som. Aí, cada vez que tu mexe, ele dá um. Voltou. Bota com a ficha. Tem alguns desafios, né? Realmente nesse sentido. Eu casei, né? Eu já era responsável aí pela chácara, já estava na frente do trabalho. E a chácara, então, construiu uma casa que fica aí 100 metros, 150 metros do prédio onde os meninos residem. E eu e a minha esposa, então, moramos lá, né? Já vai fazer 5 anos que nós moramos lá. E já teve, sim, casos, né, de meninos aí, às vezes brabo, porque, enfim, a gente sempre procura aconselhar com muito amor, mas também somos firmes, né? Também entramos em contato com a família. Às vezes o acolhido quer ir embora, tá na abstinência, tu sabe que ele vai voltar para aquela vida, né? Então a gente entra em contato com a família e instrui a família, né? Dissemos para a família, olha, você precisa nesse momento ser firme com ele, com muito amor, né? Com muito amor, mas você precisa sim ser firme, né? Deus é um Deus de amor, mas nos dá mandamentos e limites, né? Então, da mesma forma, a família não pode ceder à pressão e manipulação de um dependente químico, né, que às vezes está passando por uma crise de abstinência e quer ir embora, né, porque não concordou ali com uma direção, com um conselho que foi dado para ele, quer ir embora, né. Então, a gente sempre procura, nesse sentido, instruir a família, né. Então, às vezes, imagina, né, o camarada chega ali na gente, pede para ir embora. E quando a gente passa o telefone, a família já está instruída e é firme ali com ele, né? E na hora, às vezes, ele surta, né? Ele surta. Graças a Deus, nunca fui agredido, né? Mas já teve casos, né, de acolhidos ir lá para frente da minha casa. Às vezes eu tá lá dentro de casa com a minha esposa e o acolhido ir lá me chamar brabo, né? Gritando, chamando lá na frente de casa. Né, fora a questão da privacidade, né, porque a gente mora dentro do terreno da chácara, né, então tem momentos que os acolhidos estão passando ali na frente de casa, estão conversando, às vezes estão até mesmo fazendo alguma função ali próximo, né, da minha casa. Então a minha esposa, ela, nesse sentido, né, ela é muito, muito cuidadosa, né? Ela tem, às vezes quer sair na rua, por exemplo, para estender uma roupa. Ela vai procurar um horário onde os meninos não estão ali pela volta, onde eles estão lá no prédio, né? Por exemplo, o horário do meio-dia. E nesse sentido também a gente levanta, né, alguns muros de proteção, são regras que nos protegem, né? Por exemplo, no horário do meio-dia, nós temos uma regra lá que os acolhidos eles não podem sair de perto do prédio. Até porque, né, nesses momentos, às vezes os monitores, né, estão descansando, enfim, por mais que sempre tem um ali disponível, né, mas se deixar livre, eles saem caminhar, enfim.
Então, nesse sentido, tem muitos desafios, às vezes, né? Já passamos por alguns momentos até de desgaste, onde nós chegamos a conversar sobre alugar uma casa e morar, né, fora do terreno da chácara devido a isso, né? Mas, enfim, são os desafios, o que a gente pode fazer, né, para melhorar, para diminuir, né, esse risco, enfim, esse desgaste a gente faz, né? Entendi. Poxa vida, não, eu imagino que deve ser, né, deve existir momentos ali que tensos, assim, né, e, poxa, o pessoal precisa ter um chamado, né, o Cleider, precisa, assim, ter, ter ouvir Deus, assim, para dizer, ó, vem para cá, vem, né, porque não é uma atividade comum mesmo, tem que ter muito amor e muito firmeza ao mesmo tempo, né. Sim, sim, é verdade. Até quantas pessoas vocês podem acolher lá? Até 15 pessoas, geralmente. Né? Até 15 pessoas, geralmente. 15 é uma média. Já acolhemos um pouco mais, acolhemos menos, né? Porque a comunidade terapêutica... Ó, parou o som. Tá sem som, Cleider. Não voltou. Dessa vez não voltou. Acho que agora vai voltar. Oi, Deu, tá agora ouvindo? voltou. Sim, agora sim. A comunidade terapêutica ela varia muito, né? Nós trabalhamos somente com acolhimento voluntário, né? Ou seja, os meninos eles precisam querer permanecer no tratamento, né? Precisam querer estar lá. E então é aonde acontece essa variação, né? Então pode ser que às vezes nós vamos ter 15, 17, mas pode ser que às vezes nós vamos ter 5, né? 5, 6 acolhidos, que nem nós já tivemos em alguns momentos, em alguns casos, né? Porque entra e sai muita gente, né? Ó, o som diminuiu de novo. Oi, tá ouvindo? Deu, agora voltou. Aqueles que saem antes do tratamento, até hoje eu não conheço nenhum que conseguiu permanecer em recuperação. Todos que saíram até hoje, mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo, eles acabam retornando para a mesma vida que eles tinham, né? Aqueles que concluem o tratamento têm mais êxito, mas mesmo assim, né, vamos dizer aí que de 10 que concluem o tratamento, 5, né, metade, acabam permanecendo bem. Até porque muitos não fazem a manutenção da recuperação, né? Ou seja, não dão continuação naquilo que eles aprenderam lá dentro da chácara de recuperação, né? Acham que, poxa, fiquei um ano aqui e tô bem, né? Tô curado, né? E nós costumamos dizer que dependência química ele vai ter que tomar cuidado pro resto da vida, né? Se ele baixar a guarda em algum momento, né? Se ele remover alguns muros de proteção, frequentar lugares, né, que ele não deveria frequentar, acabar aí tendo companhias que ele não deveria ter, hábitos que ele não deveria ter, certamente essas coisas vão levar ele de novo para a ativa, né, para o uso da droga, né. Entendi. E, como eu falei, nós também temos, né, um trabalho com as famílias, né? Nós temos o grupo de apoio, nós temos um grupo de apoio aqui na igreja que são para as famílias e também para os meninos que concluem o tratamento, né? Porque nós consideramos muito importante a família estar em recuperação, né? A família ela acaba sendo codependente, né? Então, imagina, o acolhido ele sai de um ambiente muitas vezes doente, né, um ambiente doente, que é a sua família, a sua casa, um ambiente que muitas vezes proporciona para ele fazer o uso da substância, e ele vai para lá e ele adquire novos hábitos, novos comportamentos, adquire até disciplina referente à sua espiritualidade, referente ao trabalho, né? Fica um ano lá. Agora, imagina, ele sai e volta para aquele mesmo ambiente, onde a família não recebeu apoio, não recebeu instrução. Daí a família recebe ele com um almoço no domingo, né? Churrasco, churrasco gaúcho, e tem cerveja.
né? Imagina, o acolhido recém saiu do tratamento, está em recuperação, né? Está ali sensível, vamos dizer assim, né? Ó, o som sumiu. Oi. Voltou. Então o acolhido acaba voltando para aquele ambiente doente e acaba tendo recaída novamente, né? Então a família ela precisa ser instruída, né? Ela precisa também receber instrução, né? Para que ela possa dessa forma ajudar, né, o seu familiar. Sim, sim. Diz uma coisa, como é que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão aqui te ouvindo, que estão participando e aquelas que vão ainda participar, como é que elas podem ajudar? Tá? O que elas podem fazer para ajudar e como fazer isso? Até aproveitando esse momento aí que tu, né, já falaste aí da questão do incêndio, né, que vocês estão parados aí levantando fundos aí para poder, né, reformar, poder arrumar. Como é que as pessoas podem ajudar e e como elas fazem? Te procuram? Como é que funciona isso? Uhum. Primeira coisa que a gente geralmente pede é a oração, né? É o que as pessoas podem melhor ofertar aí na nossa vida. Né? É um tempo de oração, é orar pelas nossas vidas, né? Orar pelo trabalho, orar pelos meninos, né? Que nos ajudam, que são voluntários nesse trabalho, né? Assim que nós começarmos a reforma, como eu falei, nós vamos também precisar de mão de obra, né? Porque hoje somos só 3 lá. E claro que tem os irmãos aqui da Igreja Vida, que a gente pode contar com eles, né? Então nós vamos trabalhar com alguns multirões. E nós vamos precisar de ajuda nesse sentido. E também tem, né, financeiramente, né? Porque sem dinheiro hoje nós não fazemos nada, né? E é tudo muito caro, nós estamos falando de reforma, né? A mão de obra da reforma é cara, né? Os materiais de construção são caros. Então as pessoas podem contribuir, claro, né? Tudo voluntariamente. Nós queremos prestar contas daquilo que está entrando, aonde nós estamos investindo. Né? Já tem pessoas que voluntariamente nos ajudam, né? Que nós chamamos aí de mantenedores. E nós temos alguém, né, que faz um trabalho aí de informar essas pessoas, né, darem um feedback aí de como as coisas estão, né. Então as pessoas podem nos ajudar financeiramente, né, via Pix, né, a gente também trabalha com um boleto, onde a pessoa recebe no seu e-mail, né, e um boleto e ela pode contribuir aí, talvez fazer uma oferta a propósito, né, vou ajudar 6 meses com R$10, com R$20, né? A secretária da chácara ela vai enviar o boleto, né? E vai estar à disposição aí para tirar qualquer dúvida, enfim. E o pessoal daí procura por onde? Pode ser pelo teu Instagram mesmo? Tem alguma página assim? Como é que o pessoal faz para procurar vocês para poder contribuir? Nós temos a página, né, da comunidade terapêutica, só botar lá, né, comunidade terapêutica Desafio da Vida, vai aparecer. Pode entrar aqui pelo meu Instagram também, né? E eu posso deixar aqui nos comentários também um contato, né, do WhatsApp, para a pessoa aí poder entrar, né, via WhatsApp. Isso. Escreve aí, Cleider. Então, por conta que o Cleider vai escrevendo aí o número do WhatsApp para entrar em contato, deixa eu aproveitar aqui, né? A gente já está chegando ao fim, mas, pessoal, às vezes a gente pensa assim, poxa vida, eu quero investir no reino, né? E às vezes, assim, e é certo, é bênção, poxa, eu vou lá, dou minha oferta lá na minha igreja, vou lá, ajudo quando preciso de alguma coisa, né? A gente trabalha com missão, o Esmeque é uma missão, tem seus missionários. Pô, eu quero investir. Pô, eu quero ajudar um missionário. Maravilha, que legal. Mas um trabalho como esses, tá aí o telefone, né, o WhatsApp, um trabalho como esse, que o Desafio da Vida realiza, que o Cleider realiza, de restaurar vidas, talvez um nicho da sociedade que é muitas vezes esquecido e deixado de lado,
né? E eles estão lá doando o tempo deles, o amor, dedicação, correndo algum, como a gente conversou aqui agora, alguns riscos, estão lá se dedicando. Então, assim, quer contribuir com o reino? Então, deixa eu te dar uma dica. Entre em contato aí com o Cleider, manda aí um WhatsApp, pergunta, pô, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso já ajudar? Ele falou aí do desafio, pô, para receber boleto para poder dar 10, 20 reais. É um cheeseburger que a pessoa come aí no mês, né? Ah, vou tomar refri, vou comer um chocolate. Poxa vida, está contribuindo para restaurar vidas, né? Para transformar vidas, talvez deixando de comer um X por mês. Então, entre em contato aí, entre em contato com eles, conversa com eles, quando chegar a hora do mutirão, tem aí o Kleberson, se ele falou que ele vai juntar uma turma e vai ir mesmo lá meter a mão junto com o pessoal, mas assim, a gente sabe como o Cleider falou, nada se faz sem dinheiro, né? Em relação assim, a essas questões de avançar, de obra, de ajuda, né? Talvez, mas o pessoal não precisa de reforma, mas tem comida, tem coisa, o pessoal está lá, o pessoal não paga para estar lá. Então, assim, essa é a hora da igreja ser igreja e entender que o desafio da vida, as comunidades terapêuticas fazem parte, né, do reino de Deus para transformação e restauração de vidas. Entre em contato aí, entre em contato. E orar, isso é o mínimo, isso todo mundo não vou dizer assim, isso todo mundo pode. Não, todo mundo deve fazer, né? Mas a gente pode fazer um pouquinho mais. Ô, Cleider, a gente tem 1 hora, né, de bate-papo, e na verdade essa 1 hora já chegou ao fim, mas eu quero, antes da gente se despedir, eu quero que tu deixe aí uma palavra final, uma mensagem, algo que está no teu coração aí para dividir com o pessoal, tá? Para depois a gente poder, então, estar se despedindo e agradecendo pelo teu tempo. Amém, Rodrigo. Primeiramente, aí queria agradecer. Ao som. Oi, tá ouvindo? Agora sim, voltou. Primeiramente aí queria agradecer, né, o convite aí, né? Me senti muito honrado, fiquei muito feliz aí de poder participar. E também dizer aí para os irmãos, né, que nós estamos à disposição, né? Talvez você está aqui, está participando dessa live, talvez você vai entrar depois, vai assistir, né? E nós estamos à disposição, né? Algo que eu queria dizer, assim, é que toda essa estrutura que nós temos lá, né, algo que Deus ministrou no nosso coração, né, nós vamos precisar sim reformar, nós vamos precisar sim ter uma estrutura, mas não é por causa da estrutura em si, né, o fim não é a estrutura, o fim são as vidas, só que sem a estrutura nós não vamos conseguir acolher as vidas lá naquele lugar, né. E Jesus, ele não morreu por um pavilhão, né? Jesus, ele morreu por vidas. E nós precisamos, né, investir em vidas, né? São as pessoas que irão para o céu, né? Que irão morar com Jesus, né? Não são as coisas, né? E eu encerro, né, deixando essa palavra e essa meditação, né? Invista em vidas, né? Foi por elas que Jesus morreu. E, portanto, né, elas são aí a coisa mais importante. Maravilha, show de bola. Reforço, invista em vidas. É isso aí, ótima mensagem. Cleider, muito obrigado pelo teu tempo, que Deus continue abençoando vocês, que Deus possa realmente levantar pessoas para estarem ajudando, assim também, né, como trabalhadores, para estar junto com vocês. Esse trabalho é muito lindo mesmo, tá? Que Deus guarde aí tua casa e abençoe sempre, tá bom? Muito obrigado, certo? Amém, Rodrigo. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Amém. Pessoal, até mais. Beijo no coração. Valeu, pessoal. Até semana que vem com mais um bate-papo com o missionário. Boa noite. Cleider, pessoal. Uma boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.